10 minutos, que eu já tô atrasado, inclusive. Uhum. E aí o povo não tem acesso, mas do fundo do coração, eu vi minha vocação assim. Então, converso com vocês como converso com o meu povo, tiro as dúvidas e vou na casa. Eu quero jogar água benta na tua parede. Se você tá com problema na sua casa, eu quero ir lá te visitar. Por quê? Porque eu não casei pra me assemelhar a Cristo, que não teve mulher, pra ter mais tempo pra Deus, mas também pra ter tempo pra você. Então eu quero ir na sua casa. Eu quero abençoar suas imagens. Eu quero poder te ouvir de uma maneira tranquila. Por que abençoar o terço, por exemplo? O que muda de um terço e o terço que foi abençoado? Nós entendemos que o terço é um sacramental. Sacramental é geralmente um objeto religioso que quando o sacerdote profere sobre ele uma bênção, ali aquele objeto, usado com fé, pode promover ao fiel algum bem espiritual. Entendo. Por exemplo, eu, como disse a vocês, eu não saio de casa sem pedir bênção para minha mãe. Mas qual que é a diferença entre pedir bênção para minha mãe e não pedir? Para mim, total, porque eu tenho fé que ela exerce um poder sobre mim. Então, eu, de verdade, eu não fico bem se eu não pedir bênção para minha mãe. Já chegou vez de tipo assim, ligo. Oi, filho, o que foi? Esqueceu alguma coisa? Não, mãe, benção. Ela, Deus te abençoe, filho. Amém, mãe. Dá uma benzida no meu terço aqui. Agora. Então, só pra ver se vai ficar melhor mesmo, só pá. Você não foi abençoado, não? Então, mas pode eu acho abençoar que... 2 vezes. Eu hein? acho Pode. que já, mas... O povo da paróquia geralmente acho que abençoa mais de uma vez. Falou que vai mais de uma vez, eu vou renovar aí, né? Vai Em que... nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco que está no meio de nós. Oremos. Deus eterno todo-poderoso, dignai-vos abençoar, santificar e exorcizar esse terço, que há de ser usado para a meditação dos sagrados mistérios da vida de Cristo, que desça sobre este sacramental e todo aquele que usá-lo com fé, piedade e devoção, a vossa bênção, proteção, cura e libertação, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Obrigado. Isso que você fez aqui, se eu tiver um terço lá em casa e colocar próximo de uma televisão ou do meu telefone, tem uma validade? Você tem fé? Sim. Porque o sacramental, ele tem eficácia se usado com fé. Entendo. Então Entende? eu posso... Essa oração que você fez aqui, para benzer o meu terço. Sim. Quem tiver em casa, se colocar, por exemplo, um terço ali e com fé tiver, ele vai estar abençoado. Sim. Ela não Tem tem um que limite. ter a fé, né? Tem que ter o pensamento. Igual você Dá vai pra você abençoar. fazer, Igual você Tem o vai, escapulário? igual você vai abençoar seus filhos. porque por eu exemplo. também o tenho. Não, e o meu é eterno. Porque você não vai poder tirar enquanto ele não se soltar sozinho. Sim. Ou quebrar, né? Ou A estourar. minha mãe me deu um, ele é de metal. Tá, mas e a cordinha? A cordinha estoura? Não, então, esse aqui minha mãe que me deu. Ah, entendi. São 2, então. É esse que minha mãe me deu, ele não vai acabar nunca, ele é de metal. O outro, cara, é tipo uma corda, isso, não sei que material é esse, que também não vai acabar Agora, a nunca. pergunta que eu me faço, você com tudo isso, como é que Deus não tá pegando você pelas suas correntes pra levar você pra missa de domingo? Então, é porque eu falo assim com ele, Rapaz, rapaz, não, eu tenho porque que olha, trabalhar. tem lugar pra Eu tenho que puxar. Eu tenho que trabalhar também. Ele vai. Aqui tá. domingo a gente tá trabalhando aqui e ele Vocês não trabalham vai. de domingo? Sim, domingo a gente grava o domingo inteiro. Rapaz, Mas é a sério? briga era que ele tinha que arrumar um tempinho, Isso. porque tem Foi igreja assim, aqui é. perto. Eu não ele sabia que vai vocês lá. gravavam de domingo, não. Todo Sim, rala sim. que eu tomo é assim, eu falo assim, cara, a gente vem pra cá Mas ele vai. com uma tarefa, bom, senão eu vou pegar uma no pé dele. tarefa profissional que demanda empenho, financeiro, Uhum. dedicação, porque não é só a gente, tem um convidado que tem o tempo dele também e que abre mão do tempo dele pra estar aqui com a Tem os gente. nossos inscritos também, que a gente tem que entregar Tem- o melhor pra tem eles. todo né? mundo. Claro. Então a gente vem aqui e faz, tipo assim, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, durante 4 ou 5 dias nessa rotina, sem tempo, às vezes sem almoçar, às vezes sem jantar. E aí é o que eu te falei, eu me escoro nessa obrigação minha profissional, Entendo. que talvez é um pouco de preguiça Sua também, desculpa, minha é sua desculpa, desculpa. e não vou, Sim. entendeu? E aí eu já Tá perguntei, errado. falei falei assim, ó, mas eu vou geralmente na segunda ou na quarta, quando eu chego lá na minha cidade, Aham. numa quinta, não sei, quando eu vou Certo. chegar. Não é a mesma coisa. E eles falam, não Então. vale, não, é domingo. Exatamente. É domingo. a gente Agora, sabe vamos isso, lá. né? Vocês têm um podcast grande. Vocês sabem disso, né? É o maior de Minas. A gente esse mês bateu o segundo mais ouvido do Spotify. Inclusive, um abraço para os nossos ouvintes do Spotify. Vocês têm noção que é grande o que vocês estão construindo? Porque eu já vou chegar no ponto. Vocês estão em Minas, eu sou aqui de São Paulo. Então, vocês também têm um trabalho aqui em São Paulo, Sim. certo?
O investimento foi alto, não foi? É alto. Está sendo alto, não está? Você tem noção que você tem uma empresa, correto? Isso. A sua alma é a empresa que Deus não quer deixar falir. Ele não investiu dinheiro, ele investiu o sangue do filho unigênito dele. É por isso que você tem que começar a dar um jeito na missa de domingo. Porque não vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. E eu garanto pro senhor, se o senhor começar a ir na missa de domingo, sem faltar, Deus vai dar um sabor pra sua vida que ela ainda não tem. Eu não sei o que Deus tá querendo que eu diga pro senhor agora, mas eu quero que o senhor entenda. A tua vida ainda tá faltando um sabor. E esse tempero vai vir por causa da Eucaristia. Então, por favor, eu tô dizendo isso porque Deus não vai brigar com o senhor. Então ele mandou o funcionário. Entenda, a sua empresa é mais cara do que o seu podcast. Aliás, a tua alma é mais cara que o seu podcast. Deus não quer deixar falir. Porque um dia vocês vão morrer e o podcast vai ficar na mão de alguém. Mas a sua alma vai pra mão de Deus. Então, se o senhor não pode ir na missa de domingo, vá num sábado à noite que já vale pelo domingo. Mas eu preciso te dizer uma coisa, Deus morre de saudade quando o senhor não vem. O que eu falei antes, Deus conta os passos. Então, poxa, imagina... Tem mãe, não tem? Tem ainda? Você imagina, sua mãe fez uma comida maravilhosa pra você, com o temperinho que você gosta, desde criança. Você liga e fala, mãe, não vou. Comida quentinha, fresca. Vai ter que ir pro lixo, porque você não tava lá. Agora você imagina Deus sacrificando o Filho unigênito lá no altar pro Senhor. E o Senhor não vai? Eu sei que o Senhor tem uma empresa. Deus também tem uma. Aqui, ó. Então vai ter que dar um jeito de ir pra missa. De verdade. De verdade. Repito, eu não sei se eu volto aqui e tô muito tranquilo com isso. Só que todo lugar que eu vou, Deus me pede pra dizer certas coisas. Deus quer a salvação da alma de vocês. De verdade, de verdade. Sabe, além das câmeras, além da iluminação, além da internet, além dos inscritos, vocês já eram amados por Deus antes de tudo isso daqui. Quando vocês eram anônimos, vocês nunca foram anônimos no coração de Deus. Agora que são conhecidos, não deixam de já serem conhecidos no coração de Deus. Ele tem saudade, gente. Deus está esperando o dia, eu acho que ele já marcou isso no livro da tua vida. O dia que o senhor vai entrar na sala de catequese para depois de algum tempo começar a fazer a primeira comunhão. De verdade. Porque o que diz em João capítulo 6, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. A Eucaristia é o maior bem que nós podemos ter nessa terra. Você já parou para pensar? A gente engole Deus. Existe um filósofo ateu que me falha a memória agora, ele diz o seguinte, nós somos o que comemos. Eu tô meio gordinho, eu sei. Mas se nós somos o que comemos e eu como o corpo de Cristo, é por isso que eu sou cristão. Quando nós nos alimentamos, o nosso corpo metaboliza a comida e, de certa forma, a comida se torna o que nós somos. Só que quando eu comungo, Jesus me metaboliza e eu me torno um com Ele. Então eu sei que você tem muita correria aqui no seu podcast. Mas eu não posso voltar para minha casa sem dizer que Jesus está com saudade dos dois. E ele quer metabolizar vocês. E toda missa você tem que fazer comunhão, padre? Se eu estou em estado de graça, sim. Que pressupõe o sacramento da comunhão, da confissão, aliás. Então, se eu estou em estado de graça, eu posso comungar. Óbvio, se eu também não tenho nenhum impedimento canônico, né? Ou seja, se eu sou batizado, se eu fiz a preparação, no caso a catequese, e estou em estado de graça, eu posso comungar. Como é difícil uma pessoa que está em estado de graça todo domingo, hein? Por isso a confissão. Porque eu vejo que tem gente que demora, sei lá, 1 ano, 2 anos pra confessar, 6 meses pra confessar. Mas tá em estado de graça todo domingo lá, velho. É isso que me pega, entendeu? Eu fico me questionando essas coisas, tipo assim, pô, eu quero fazer o certo, entendeu? Não, mas você não pegar a fila ali, a galera tipo assim, julga ó, e ia fazer que lá tá pegado lá, que lá o Robertinho vai lá no domingo lá, tá fazendo a comunhão lá, velho, pô, a mim você não engana. Eu tô ligado às coisas, né? Eu sei que eu não posso julgar também. É melhor. É pecado julgar, só existe um juiz. Mas, sei lá, eu aconselho você se confessar mais. Então. É um conselho, não é um julgamento. É um conselho. Vamos ser bem ainda sobre a missa, pra gente já falar sobre a questão da confissão. Vocês, se precisassem fazer hemodiálise, faltariam? Não. Claro que não. Por quê? Essencial. Leva à morte, né?
Quando a gente levar a Santa Missa com a mesma seriedade que um processo de hemodiálise, a gente não falta mais. É o valor que a gente coloca naquilo, sabe? Porque se eu faltar na hemodiálise, eu posso morrer. Então, mas a Eucaristia é o remédio que me prepara para a eternidade. Quando Jesus diz que quem come a carne dele e bebe o sangue dele tem a vida eterna, eu só vou ter a vida eterna se eu me alimento do corpo dele que já tem a vida eterna. Que é justamente isso. Como a missa, ela liturgicamente, ritualmente, é sempre da mesma forma, as pessoas pensam que, eu posso ir de novo. Aliás, se eu não for agora, eu posso ir depois. Não é assim que funciona. A missa é a nossa hemodiálise espiritual. Se a gente não for, a gente tá morrendo. De verdade. Agora, sobre o que o senhor falou. Quando que eu devo me confessar? Quando eu tenho lembrança de um pecado mortal. Um pecado mortal ele é cometido com liberdade, consciência e matéria grave. Liberdade, fiz porque quis. Consciência, sabia o que estava fazendo. Matéria, pensamento, palavra, ato ou omissão. Então, quando eu me lembro de algum estado assim, eu busco o sacerdote e me confesso. A pessoa que se confessa uma vez por ano, a igreja pede isso pelo menos uma vez por ano, mas eu acho que é pouco. Porque o justo peca 7 vezes ao dia. O justo. Imagina que não é justo. Então, a ideia é que a pessoa se confesse com certa frequência. Sei lá, puxa vida, padre, uma vez por mês é exagero? Depende. Por que você chama de exagero? Se fosse para fazer uma hemodiálise uma vez por mês, não seria exagero. Porque é para você continuar vivo, né? Então, mas para você ser agradável a Deus, não vale a pena você confessar uma vez por mês? Se para ficar vivo vale a pena uma hemodiálise por mês? Você confessa toda semana, padre? Toda semana. Toda semana. Religiosamente toda semana. Seus pecados são mais pesados, assim? Olha, não é que são mais pesados. Eu entendo que como sacerdote, quanto mais se exige, mais limpa a pessoa precisa estar. Eu tenho a alegria de ter Deus na palma da minha mão, a cada missa.